Bem-vindos, bem-vindos. Bate-papo sobre reiki. Uma questão muito interessante que me trouxeram esses tempos. Primeiramente, uma pessoa há mais tempo, e eu fiquei pensando, ponderando, e depois, mais recentemente, outra pessoa me abordou também com essa questão. Na verdade, não foi uma abordagem direta sobre isso que eu vou falar no vídeo, né? Que é a simplicidade do reiki. Mas é algo que se traduz com a simplicidade do reiki. A primeira abordagem foi que a pessoa chegou até mim, mandou uma mensagem, conversamos, trocamos umas ideias, mas ela disse assim: Luiz, é muito complexo isso. Tu tem muito vídeo. Tem muito. Centenas, milhares de vídeos sobre o reiki. Então, eu não sei, eu fico perdido, não sei se eu vejo esse, eu vejo aquele, vejo isso, né? Então fica meio confuso a coisa realmente, meio complexa. A primeira resposta que eu dei é, dentro do blog, tem lá o curso de reiki, você pode pesquisar, e tem os vídeos sugeridos. Porque realmente, dentro de centenas de vídeos de reiki de nível 1, alguns são mais importantes. Os outros vão surgindo aos poucos, né, à medida que a gente vai experimentando, que a gente vai conhecendo, que a gente vai verificando o funcionamento. Então, à medida que a gente vai se interessando, você vai se aprofundando e vai ter vídeos falando sobre isso. Então, temos alguns vídeos básicos. Legal. Mas a questão ficou. Puxa, realmente tem muito vídeo sobre reiki, né, dentro do meu canal, e você encontra em outros canais, em outras pessoas. E já temos bastante livro também disponível sobre reiki, principalmente sobre reiki Usui. Ok. E outra pessoa que me argumentou foi que ela ficou muito chateada com o mestre dela, ou a mestra dela, eu não lembro, porque esse mestre e mestra não sabia explicar. Não sabia explicar. Não sabia dar os conceitos, as definições corretas, não sabia falar dos símbolos, da energia do reiki. Que essa própria pessoa, inclusive, falava errado, muitos erros de concordância, muitos erros de português, e aquilo impressionou mal, né, essa pessoa. Então, esse novo reikiano, porque fez o curso. Então, ele não gostou, porque realmente causou um impacto, né? E as dúvidas, as seguranças, as necessidades dele não foram respondidas adequadamente. Fala-se, inclusive, que a própria mestra Takata não dava grandes definições a respeito do reiki. Ela era um pouco econômica, tem alguns relatos aí que a gente encontra na internet, de alguns mestres mais antigos, que ela era muito simples, muito direta no reiki, e se esquivava um pouco, fugia um pouco de definições e conceitos, ideias bem definidas, né? O mestre Usui, tem outro vídeo que eu falo sobre isso, não deixou nada escrito, dizendo reiki é tal coisa, reiki funciona assim. Embora ele tivesse condições de fazer isso. Mas foi a opção dele e eu acho que foi muito boa. Então a gente chega nessa questão. Por quê? Porque se você for para alguns livros, se você for para alguns vídeos, se você for para algumas redes sociais, em alguns debates, algumas trocas de ideia, você vai encontrar de repente, em um certo momento, que o reiki é muito simples. O reiki é muito simples. E aí você se depara com essa questão de o reiki ser muito simples, com uma profusão de vídeos, livros, conceitos, ideias, debates, mitos, ideias equivocadas, e a simplicidade do reiki, coitada, fica solitária, perdida, né? Nesse lado do ringue temos a simplicidade do reiki pesando 10 quilos. Desse lado do ringue, pesando 10 toneladas, nós temos toda a complexidade envolvida com esses conceitos, essas ideias, esses ritos. Se torna realmente injusto. Bom, nós temos para explicar isso, para conversar sobre isso, porque é interessante, porque pode ser um ponto de... gera uma expectativa equivocada, gera desilusão, né, gera uma certa chateação, muitas pessoas desistem, às vezes as pessoas se tornam simplistas, que não é legal. Simplicidade é uma coisa bonita, que eu gosto muito, prefiro coisas simples,
coisas, enunciados, conceitos simples, do que conceitos rebuscados, cheios de palavras, técnicas que não explicam nada, que não dizem nada, que confundem a cabeça da gente. Então eu gosto da simplicidade, mas eu não gosto do simplismo. O simplismo é ruim. E isso vem de tempos. Trabalhei muito tempo com informática, e ao longo de todo o tempo, um dos trabalhos que eu fazia era de tradutor. Eu traduzia para as pessoas, para os alunos que eu tinha, as funções do computador, os componentes, dentro de uma linguagem simples, tranquila, de dia a dia, que as pessoas poderiam entender. E eu encontrei muitos profissionais que faziam o contrário. Usavam termos em inglês, rebuscavam a coisa, traziam conceitos de física, não sei o que mais, para confundir, para não compartilhar, para gerar insegurança, gerar medo, para que eles se mantivessem no topo, poderosos, detentores do conhecimento, coisa e tal. Então nunca gostei dessa abordagem, e quando eu vim para o Reiki, eu trouxe essa mesma necessidade de simplificar a coisa, de trazer numa linguagem acessível, para que cada vez mais pessoas entendam, compreendam e possam crescer com isso. Mas sem cair no simplismo, que é uma coisa muito ruim, que é uma tábula rasa que você passa e é tudo igual, é tudo energia, é tudo amor, é tudo Deus, é tudo divino, e não significa nada com nada. Também não funciona. Bom, então, a simplicidade do Reiki, ela existe, certo? Ela é real, ela funciona. O Reiki é verdadeiramente simples. Você passa por uma iniciação que é fundamental, é a única coisa obrigatória no Reiki é passar por uma iniciação, uma sintonização com o mestre habilitado, presencial ou à distância, as duas funcionam, e você se torna reikiano. Ok. Tornando-se reikiano, você pode se auto-aplicar e aplicar nos outros, nos animais, nas coisas, nos objetos, em tudo que você quiser, você pode aplicar Reiki. Muito bom. E essa aplicação é simples. Você faz em posição de mãos. Você faz em posição de mãos. Existem pontos sugeridos de aplicação, 15, 20, 30 pontos, dependendo da abordagem, que você faz, ou você faz intuitivamente. Você vai se desenvolver nessa aplicação e você vai sentir, você vai perceber aonde que precisa Reiki e onde não precisa Reiki. Certo? Então aí se torna bem prático. E você, fazendo isso, dentro de simplicidade extrema realmente. Você vai fazer a aplicação, você se interioriza. O mestre Sui sugeria a meditação Gassho, tem alguns vídeos sobre meditação Gassho. Você faz uma rápida meditação Gassho e você faz em posição de mãos, você aplica Reiki. Ponto. Quer algo mais simples do que isso? Não existe. Durante a aplicação, você fica numa postura de observação, isenta, sem julgar, sem querer, sem desejar, sem isso, sem aquilo. Você simplesmente observa o que está acontecendo, vai passando de posição para posição, faz anotações mentais, observa como é que a pessoa na maca, ou na cama, ou na cadeira reage, e depois disso você conversa se for possível, se você desejar, se você quiser. Simples. Simples. No nível 1, no nível 2, no nível 3, no mestrado, com 10 anos de Reiki, com 20 anos de Reikiano, ou não, com 1 ano. É muito simples. É só isso, gente. Não precisa mais nada. Não precisa. Então aí está a simplicidade do Reiki. Certo? E o mestre, para iniciar os reikianos, também é muito simples. Há um ritual que o mestre decora, executa, treina, repete, pronto, fez o ritual, puf, surge um novo reikiano. Maravilha. Simples também. Simples também. 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, o ritual, surge um novo reikiano. Funciona sempre. Executado por um mestre habilitado, funciona sempre. Uma maravilha. Uma simplicidade fantástica. De novo, Reiki é simples. Reiki Sui. Reiki Sui. Né? Porque existem outros Reikis aí que são meio complicadinhos. Esse é outro papo. Porém, todavia,
Contudo, entretanto, a gente pode complicar. E a gente complica. E a gente torna complexo. Mas por quê? E por quê? E por quê? E eu percebi isso, e o que significa, e como é que eu interpreto? E esquentou, não, agora esfriou, e por que primeiro esquenta e depois esfria? Por que esfria e depois esquenta? E por que flui e não flui? Por que eu percebo e não percebo? E como é que vai? Como é que não vai? E sinto isso, e vejo aquilo, e tem cores, não tem cores, e tem presença, não tem presença. Porque a nossa mente, principalmente a mente ocidental, porque na época do Mestre Sui era mais simples isso ainda, mais primordial. Depois a coisa começou a complicar. Hayashi já complicou. Hayashi era médico e ele começou a ter posições baseadas na medicina, ele começou a querer mais coisas do que o Mestre Sui. E aí a coisa foi desenrolando, foi crescendo. E aí nós temos centenas de milhares de vidas. Por quê? Porque há realmente uma complexidade que pode se aderir ao Reiki, que pode se aderir à simplicidade do Reiki. A nossa mente, à medida que a gente vai expandindo, que a gente vai crescendo, que a gente vai avançando, a gente começa a querer realmente explicações, a gente tem percepções e nós queremos saber por que temos aquelas percepções, e nós queremos definições adequadas, corretas para aquilo, né? Sempre vai ter aquela vertente daqueles que complicam em excesso. Não, mas tem que saber exatamente quantos mililitros de Reiki flui. Tem que saber percentualmente de 0 a 100%, quanto por cento a tua iniciação é eficiente. Se tu faz uma iniciação, qual é a eficiência dela? Tu se torna reikiano, de 0 a 100%, qual é o teu percentual de reikiano? Quanto de energia? Então, as pessoas querem complicar, precisam complicar. É uma diversão mental muito presente, muito natural. Importante isso. Não é coisa ruim, não, é natural. E aí a gente começa a pesquisar, a gente começa a entender, a gente começa a descrever, a conceituar as coisas. Nessa mesma linha a gente parte para uma parte mais complexa, mais chata, que só para disque, e a gente parte também para uma linha mais simples, mais tranquila, que também define, que também conceitua, que também traz essa segurança, essa tranquilidade para o reikiano. Exemplo disso é a questão do Reiki ser energia inteligente. Houve um tempo no Reiki que esse era o argumento ideal. Tranquilizava o reikiano, tranquilizava o mestre. Veja, você não precisa se preocupar com nada. Você não tem que... Não, fica... Chega, não. O Reiki energia inteligente, ele faz tudo. É? Sim, faz a imposição e deixa com o Reiki. Está tudo resolvido, está tudo dominado. Tranquilizava os reikianos, tranquilizava os mestres. Mas será que eu fiz a iniciação certa? Será que eu não esqueci nada? Será que eu troquei? Será que eu desenhei invertido? Será? Calma. O Reiki é energia inteligente e resolve tudo. Fica tranquilo. Então isso foi bom por muito tempo. Só que a gente começa a ponderar em cima disso, e a gente começa a usar a razão em cima disso, e a gente chega num pequeno detalhe. Energia não pode ser inteligente. Energia não pode decidir, não pode escolher, energia não consegue fazer isso. Como é que a energia vai decidir entre tratar um trauma de infância e tratar um trauma de trabalho profissional que eu tenho agora? Como é que a energia vai saber o que é melhor na minha vida, no meu momento? Energia não faz isso. Energia não tem inteligência. Não é um atributo que a gente coloque. Energia pode ser forte, pode ser fraca, pode ser quente, pode ser fria, pode ser um monte de coisa, mas não inteligente. Quem é inteligente é a consciência. Então hoje nós temos uma explicação. Por que o Reiki funciona dessa maneira? Atende isso ou aquilo, resolve isso ou aquilo. Porque a nossa consciência, nosso eu superior, a nossa monda, é que usam a energia do Reiki. E essa consciência maior que nós temos conhece certinho o que nós somos e o que nós precisamos. E ela, por ter essa visão mais ampla, consegue levar essa energia para lá ou para cá e resolver as coisas que precisam. Ela decide o que precisa ser feito, e como vai ser feito, e quando vai ser feito.
Então, nós crescemos com isso. E nós encontramos explicações melhores, explicações mais coerentes. E aí a coisa se torna realmente complexa. Né? Porque sim, porque tem muitas coisas. Porque eu vou aplicar e eu percebo cores. E o que tem que ver cores com reiki? E vem símbolos, e, né, tem temperatura, e eu sinto arrepios, e eu canso depois do reiki. Mas por que tudo isso? E aí nós começamos a nos debruçar sobre isso, mestres em reiki com bastante experiência, reikianos com bastante experiência, reikianos inexperientes com muitas percepções, reikianos inexperientes com poucas percepções. Todos nós, toda essa comunidade se debruça sobre essas questões e a gente começa a teorizar, a experimentar e criar ideias, teorias, que vão explicando, ou que se mostram insatisfatórias, que se mostram ineficientes, inúteis, a gente descarta, e aí a gente vai evoluindo. Mas todo esse processo de explicação, de entendimento, de conceituação, não tira a simplicidade do reiki. A simplicidade do reiki continua lá. Você faz em posição de mãos e pronto. A gente complica também a imposição de mãos. Mas por que tem os pontos? Não pode ser nos chakras? Não pode ser só nos ombros? Não posso botar a mão nos ombros, ficar ali 10 minutos e está tudo resolvido? Então vão surgindo essas questões que são muito úteis. Porque a gente vai avançando com elas. Quem está chegando no reiki precisa ter essa orientação correta. Né? Dessa simplicidade que está presente ali, que é a base do reiki. Não importa, não importa se seu mestre é letrado, se tem pós-doutorado em física quântica, ou se é uma pessoa singela ali da roça. Não importa se seu mestre não consegue falar com concordância. Nós vai, nós quer, tá good. Ele não precisa ser, né, uma pessoa de ciência, uma pessoa letrada, instruída, não precisa. O que é preciso é ser um bom mestre. E é uma simplicidade fantástica em ser um bom mestre, que está disponível para quem tem pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo mais, e que está disponível para quem é uma pessoa do povo, uma pessoa comum, uma pessoa do dia a dia, sem grandes conhecimentos, sem grande instrução. Porque ambos podem se colocar naquela postura de observação e deixar essa energia fluir. Simplesmente. E isso é muito bom, isso é fantástico. Isso é uma das grandes forças do reiki. Porque se o reiki fosse só para os grandes instruídos e letrados, nós teríamos preconceito, nós teríamos exclusão. E aí não funcionaria. Não seria legal. Não seria nem reiki. Então eu me sinto muito tranquilo com isso, muito feliz com isso. Que realmente haja essa simplicidade, que ela esteja presente. E que mesmo que ela seja escondida de vez em quando, mesmo que ela esteja soterrada com tanto conceito, com tanta ideia, com tanto desejo, ela está ali presente, uma pérola brilhando, que se você buscar, você vai encontrar. E você vai ficar provavelmente muito mais feliz, muito mais realizado na simplicidade do que na complexidade. Mas a complexidade também tem a sua utilidade. Também tem. Ela nos faz crescer, ela nos faz melhorar, ela nos faz buscar. Porque se essa complexidade não existisse, provavelmente aquela simplicidade do reiki se perderia. É uma relação, né, que é boa para os dois lados. É uma relação que ele chama de ganha-ganha. Os dois lados ganham. A complexidade ganha, a simplicidade ganha. Porque se fosse uma coisa muito simples, muito tranquila, às vezes não chama atenção, não desperta. Não é uma isca, né, para as pessoas se aproximarem do reiki, se interessarem por reiki, buscarem o reiki. E aí dentro dessa simplicidade, à medida que a gente consegue estudar, teorizar, conceituar, a gente consegue também se manter naquela atitude de canal de reiki, com aquela simplicidade, com aquela tranquilidade, com aquela serenidade, de deixar simplesmente a energia fluir, de abrir espaço dentro da gente para que o reiki flua.
Fica uma maravilha, né? Fica uma maravilha. A gente une essas duas coisas, a gente aproveita o que tem de bom. Melhoramos, crescemos, as cobranças, as exigências vão fazendo a gente melhorar, crescer, se organizar. O que não podemos é cair nesse simplismo demais, tudo energia, tudo blá, blá, e nem cair nessa complexidade demais de querer explicar em minúcias o que é o Reiki, como é que funciona, o que ele faz ou não faz, e o que acontece ou não acontece na iniciação, que se torna, uma coisa muito distante, e aí você fica tão preocupado com isso que você nem aplica Reiki. Ou você fica tão preocupado com a simplicidade, não posso complicar, eu não posso, que você nem aproveita para crescer com isso. E Reiki, no fundo, você sabe, já falei várias vezes, para autoconhecimento. Reiki é para despertar. Reiki é para a evolução de cada um de nós. Gratidão, Mestre Sui, por esse legado. Gratidão ao Reiki por ter essa simplicidade. E por ter também essa complexidade que nos atrai também, nos instiga para esse autoconhecimento, para esse crescimento. Gratidão. Não foi.